meu muito obrigado a todos os meus irmãos de Umbanda. Continuando nossa conversa, nosso bate-papo a respeito de assuntos de Umbanda, eu gostaria de continuar conversando em específico sobre as falanges que trabalham na Umbanda. Eu também, nessa atual jornada que eu tenho feito aqui no canal, estou gravando também a história, relativa a algumas entidades. E muitas das vezes as pessoas também perguntam, eu já falei aqui no caso de entidades, de falanges, quais são as principais, digamos assim, falanges que trabalham na Umbanda. E não custa repetir: caboclos, caboclas, pretos e pretas velhas, exus e pombagiras e os nossos queridos e amados ibejis. Com relação aos caboclos de Umbanda, eles têm, cada um deles, uma vibração originária, sendo que a vibração originária dos caboclos é sempre relacionada a um orixá masculino. Então nós temos os caboclos de Ogum, os caboclos de Xangô, os caboclos de Oxóssi e os caboclos de Omuru. No tocante às caboclas, nós temos elas associadas às orixás femininas. Sendo assim, temos as caboclas de Oxum, as caboclas de Iemanjá, as caboclas de Inhaçã e as caboclas de Nanã. No tocante específico aos pretos e pretas velhas, a falange dos pretos e pretas velhas tem um comando único, que é a vibração de Omuru, ou seja, o comandante geral da vibração da falange dos pretos e pretas velhas, nosso querido povo da linha das almas, é Omuru, diferenciando aí então no que diz respeito à vibração, à falange dos caboclos. No tocante aos exus e pombagiras, nós temos duas situações que atuam muito, sendo que o que eu estou informando não exclui a atuação dessas entidades em outros ambientes, em outros habitares. Mas os exus e as pombagiras, em sua grande maioria, atuam numa vibração ou de encruzilhada ou numa vibração de calunga, ou cemitério, como que é, calunga pequena, ou cemitério. Quando eu falo vibração originária, quando eu falo ambiente de atuação de uma vibração, muitas das vezes também facilita no tocante, primeiro, a sabermos como funciona, como trabalha, como atua aquela vibração, bem como muitas das vezes sabermos como atrair aquela vibração através de ímãs e de elementos que irão atrair aquelas vibrações. Então, é de grande importância sabermos também no caso, como eu falei dos caboclos, a vibração originária. No caso, como eu estou falando agora de exus e pombagiras, se atuam numa encruza ou se atuam na calunga, ou seja, os ímãs, ou seja, os elementos que vamos utilizar para puxar, atrair aquela vibração, vão modificar. E ficou faltando falar dos nossos queridos e amados ibejis. Os ibejis já terão uma atuação nos mais diversos habitats da natureza. Temos as crianças da mata, temos as crianças da cachoeira, temos as crianças da praia. E normalmente, cada uma dessas entidades, de acordo com o habitat no qual elas gostam mais de atuar, vão puxar, vão atrair mais uma determinada vibração. Sendo que todos sabemos, que o ímã principal, o elemento principal para puxar, atrair a vibração da ibejada, são os doces, as balas, as guloseimas. Isso é de um conhecimento universal. Então, é muito importante que saibamos
quais são os tipos de entidades que atuam com maior frequência dentro da Umbanda. Caboclos, caboclas, pretos e pretas velhas, os nossos queridos Exus e Pombagiras e a nossa criançada. Salve todas as entidades de Umbanda, salve todos os meus irmãos, muito axé, muita força para cada um dos senhores e senhoras e força para a nossa Umbanda. Saravá Umbanda e muito axé.